Olá pessoal, hoje nós vamos ver sobre o crime culposo, tá? O fato típico culposo. Eu vou fazer uma aula de forma bastante até repetitiva, né? Porque vocês é a primeira vez que estão tendo contato com o fato típico culposo. Então, como vocês nunca estudaram a disciplina, eu vou fazer de forma bastante pedagógica, tá? Então, vai ter conceitos que eu vou repetir, tá? E vou passar de forma bastante lenta. Muito bem. O crime culposo ele segue a mesma estrutura do crime doloso, ou seja, ele é composto por esses elementos: fato típico, antijurídico e culpável, tá? Então nós vamos estudar o que nos interessa mais de perto é o fato típico culposo, né? Aqui, mais especificamente, eu vou falar da culpa própria, a culpa inconsciente. Depois, num outro vídeo, eu vou gravar para vocês sobre, eu vou falar para vocês sobre a culpa imprópria, ok? Então é o seguinte, eu vou tirar aqui um pouco dos gráficos para facilitar o entendimento de vocês, ok? Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui uma parte. Ok, vamos deixar essa estrutura assim, do jeito que está. Vou até tirar mais um pouquinho aqui de dados para facilitar o entendimento de vocês. Ok, então vamos trabalhar aqui os elementos do fato típico culposo. Vocês estão vendo que em relação ao doloso se acrescenta esse elemento, a inobservância do dever de cuidado, a previsibilidade e o que vai alterar também o resultado, que é involuntário, né? Lá no crime doloso o resultado é voluntário, aqui o resultado é involuntário, ok? Então, o elemento fundamental para vocês entenderem o fato típico culposo é este elemento, a inobservância do dever de cuidado objetivo. Isso é que vai caracterizar o fato típico culposo. No fato típico doloso, nós temos a ação dirigida a uma finalidade, que é o dolo. Ora, isso no crime culposo, o elemento fundamental não vai ser o dolo, não vai ser a consciência e a vontade dirigida a uma finalidade, mas vai ser a falta de cuidado na prática da conduta, que a doutrina chama de inobservância do dever de cuidado objetivo. Então, o elemento fundamental para se entender o fato típico culposo é este elemento, a inobservância do dever de cuidado objetivo. Se o sujeito, ao praticar a conduta, faltar com este elemento, faltar com cuidado que a todos que vivem em sociedade é imposto, ele vai incorrer numa conduta culposa. Tá? Porque se exige que todos aqueles, o direito exige que todos aqueles que vivem em sociedade têm que monitorar, têm que dirigir suas condutas de forma a não causar prejuízo a terceiro. Se a pessoa não segue esse dever de cuidado imposto pela norma jurídica e inobserva o dever na prática da conduta, vai praticar um fato típico culposo. Então o elemento essencial é a inobservância do dever de cuidado objetivo para caracterizar o fato típico culposo. Como nós vimos, o elemento essencial no fato típico doloso é o dolo, né? A consciência e a vontade dirigida ao resultado delituoso. Aqui, o elemento fundamental é a inobservância do dever de cuidado objetivo.
aí vocês poderiam me perguntar o seguinte: mas como aferir, como saber se o sujeito faltou com cuidado objetivo na prática da conduta? Aí entra este elemento, a previsibilidade. O fato cometido pelo agente era previsível por uma pessoa dotada de discernimento e prudência, como diz Hans Welz, o pai da teoria finalista da ação? Se colocado uma pessoa cuidadosa, dotada de discernimento e prudência, no lugar do agente, e esta pessoa prudente não cometeria o fato cometido por este aqui, então este é culpado. É sempre um raciocínio, né, uma abstração que se faz para saber se o fato era previsível. Se o fato for previsível pelo chamado homem médio, que é o homem dotado de discernimento e prudência, mas não foi previsível para este homem que causou o fato, então ele é culpado. Porque se ele tivesse agido com o cuidado exigido ao homem médio, ao homem cuidadoso, ele não teria cometido o fato. É dessa forma que se verifica se o sujeito faltou com cuidado objetivo, colocando-se um homem prudente, um homem cuidadoso no lugar dele. Se este homem cuidadoso colocado no lugar dele não cometeria, então este homem real, este que cometeu o fato, é culpado. É muito simples. Ou, em outras palavras, este fato cometido por esta pessoa era um fato previsível. Havia previsibilidade por uma pessoa cuidadosa, por uma pessoa dotada de discernimento e prudência. O fato seria previsível, mas não foi previsto por ele. Por isso, aqui, o elemento da previsibilidade. A previsibilidade é sempre tomada colocando um homem cuidadoso no lugar do homem que causou o fato. Ou seja, é o que Hans Welz chamava de homem dotado de discernimento e prudência. Ok? Então, aí surge a previsibilidade. É a antevisão do resultado por uma pessoa cuidadosa, por uma pessoa pelo chamado homem médio, né? Também não precisa de cuidados extraordinários. O cuidado aqui é aquele exigível para todo cidadão, né? Médio, né? Aquele cuidado médio. Tá? Então, vamos imaginar uma conduta em que o sujeito falta com cuidado objetivo. Vamos, o sujeito está dirigindo seu automóvel numa rua movimentada do centro de qualquer cidade brasileira. De repente, ele resolve imprimir uma velocidade acima do permitido para aquele local. Ora, ao imprimir essa velocidade em desacordo com o local, ele está faltando com cuidado objetivo. Se ele vier a causar um resultado, a ele vai ser imposto um fato típico culposo. Tá? Então, se na prática da conduta descuidada, na prática da conduta em que se faltou o cuidado objetivo, o sujeito causar um resultado físico, um resultado material, então ele vai responder pelo fato típico culposo. Então, aqui já um elemento também importante no fato típico culposo surge, né, que é o resultado. Os crimes culposos, o fato típico culposo, necessariamente exige um resultado físico, um resultado material e também um resultado involuntário. Então, esse resultado é material e é involuntário, tá? Porque, evidentemente, se o resultado for voluntário, a gente sai do campo da culpa, em sentido estrito, e vamos para o campo do dolo. Tá? Então, importante, o resultado no crime, no fato típico culposo, sempre exige
alteração no mundo material, no mundo físico, no mundo dos fenômenos. E esse resultado tem que ser necessariamente involuntário. Ok? O nexo causal é evidente, né? É o elemento que vai ligar a conduta que faltou com cuidado com o resultado, né? O nexo causal, a relação de causalidade entre a conduta e o resultado. Aqui não há diferenciação do ponto de vista do crime doloso, né? O nexo causal é o mesmo, né? Liga a conduta ao resultado. A conduta também, nos crimes culposos, ao contrário do que muita gente pensa, ela é voluntária. Porque o sujeito, ao imprimir, por exemplo, uma velocidade inadequada para aquele local, ninguém está coagindo esta pessoa a fazer isso. Ele corre acima da velocidade permitida porque, por sua livre e espontânea vontade, ele tem liberdade de vontade, ele tem liberdade de ação. Então, a ação é voluntária. Tá? Se a ação é voluntária, o resultado é que é involuntário, porque o sujeito que está correndo bastante, dirigindo o automóvel, acima das prescrições, né, definidas pela lei, pelas normas de trânsito, evidentemente que ele está desobedecendo o dever de cuidado. Tá? Só que ele causa um resultado que é involuntário, porque o sujeito que está correndo bastante, o que ele quer? Correr muito, ele quer chegar, digamos, mais cedo na sua faculdade, na sua universidade, ou quer chegar no restaurante, ou quer chegar em casa, ou quer chegar no trabalho, enfim, né? Esta é a conduta voluntária. O que ele não quer é atropelar alguém, né, causando a lesão corporal, ou mesmo o homicídio. Então, a conduta no crime culposo é sempre voluntária. Ok? Outra observação importante é aqui em relação ao elemento da tipicidade. É preciso que o fato cometido pela conduta descuidada seja previsto na norma penal, porque se não houver tipicidade, aquele fato cometido por falta de cuidado, não se pode atribuir a ele o crime culposo. Então, o sujeito que, por exemplo, de forma descuidada ou com falta de cuidado na prática da conduta, causa, digamos, um dano à plantação de uma fazenda, o sujeito, por falta de cuidado, atravessa com o caminhão sobre as plantações de determinado agricultor. Ele vai causar um dano àquele agricultor. Entretanto, apesar dele ter agido com falta de cuidado na conduta, ele não vai ser punido por crime culposo, porque o crime de dano não admite a forma culposa. Então, é necessário que haja tipicidade, que o fato esteja previsto na lei, admitindo a forma culposa. Ok? Então, basicamente, esses são os comentários sobre os elementos do fato típico culposo. Eu vou mostrar aqui agora um fato que vai caracterizar a falta de conduta, ou melhor, a falta de cuidado na prática da conduta, e vai dizer qual é a forma de conduta que o sujeito incorreu, se é imprudência, negligência ou imperícia, que são as formas de falta de cuidado, que a gente chama de formas de culpa. Então, vamos ver.
Um vereador do interior de Pernambuco foi preso depois de atropelar um grupo de motociclistas em uma rodovia do estado, Marcelo. 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. O motorista dirigia a uma velocidade muito superior à permitida. O passeio do grupo de 30 motociclistas estava sendo filmado, até que uma caminhonete desgovernada avança sobre a faixa contrária. 3 motociclistas morreram na hora. Outros 3 homens e 2 mulheres foram socorridos com ferimentos graves. O acidente ocorreu nesta rodovia em Água Preta, Mata Sul de Pernambuco. O motorista Pedro Marconi de Souza é vereador da cidade de Brejo da Madre de Deus, no interior do estado. Ele foi levado para a delegacia. O teste do bafômetro apresentou resultado negativo. O velocímetro do veículo parou em 110 km por hora. O limite da rodovia é de 60 km por hora. Assim que chegamos no local, já apuramos pelos sobreviventes que estavam lá que o motorista já vinha em alta velocidade durante todo o percurso. Ele disse para mim que teve um apagão, que não lembra, que estava dirigindo e de repente apagou e só acordou já depois do acidente. O grupo Esquadrão do Asfalto é composto por motociclistas das cidades de Recife e Maceió. E eles sempre saem em comboio para passeios pelos estados. Ontem, eles estavam indo para a cidade de Maragogi, Alagoas, para participar de uma ação solidária. O motorista foi autuado por lesão corporal e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O vereador Pedro Marconi de Souza passou por uma audiência de custódia e foi liberado. Ok, gente. Então, vocês viram aí um fato típico próprio, né, da culpa em sentido estrito. Então, fato típico culposo, né, pela forma de imprudência, ou seja, o sujeito foi imprudente ao praticar a conduta, ou seja, ao dirigir o veículo numa velocidade muito superior à permitida. Como vocês viram, era 60 km a velocidade permitida, o sujeito ia a mais de 110 km por hora, porque o velocímetro parou em 110. Então, ele cometeu uma conduta imprudente, ou seja, ele faltou com o dever de cuidado, ele inobservou o dever de cuidado objetivo a todos os impostos. Então, ele vai responder pelo fato típico culposo. Aí, vocês poderiam perguntar, mas ele matou mais de uma pessoa e lesionou várias outras. Então, nessa hipótese, ele vai responder pelo artigo 70 do Código Penal, que define o que é concurso formal, ou seja, ele vai responder, aí ele vai ser atribuído uma pena de homicídio, e em relação aos demais crimes, ele vai ter um aumento da pena, que é o que diz o artigo 70 do Código Penal. Quando o agente, mediante uma única ação, pratica 2 ou mais crimes, ser-lhe-á aplicada a pena do crime mais grave. E, em relação aos demais, haverá um aumento de pena. Tá? Então, é isso que prescreve, para essa hipótese, né, o nosso sistema penal. Vamos ver aqui um outro caso que vai caracterizar também a falta de cuidado na prática da conduta, que é a essência do crime culposo. Vamos ver aqui se tem... Motorista perde o controle do carro e atropela fiéis no Templo de Salomão, da Igreja Universal no Brás. 2 pessoas morreram. A imagem mostra o momento em que o carro avança sobre as pessoas que esperavam para entrar no templo e só para quando bate na parede. A motorista abre a porta e sai correndo. 7 pessoas foram atropeladas. 2 ficaram presas entre o carro e a parede e morreram. A esteticista Rosimeire Rodrigues Gunter e a policial aposentada Iraci da Silva Fabri, que chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. A motorista Dilza Maria Chianca foi presa em flagrante e vai responder por homicídio e lesão corporal, ambos os crimes classificados como culposos, quando não há intenção de matar.
Na delegacia, Dilza alegou que o câmbio, que é semiautomático, apresentou problema. Segundo ela, o carro acelerou sozinho. Disse ainda que sabia do defeito e que já tinha, inclusive, comunicado à concessionária da marca. No boletim de ocorrência, o delegado afirma que, se essa versão for comprovada, fica demonstrada a imprudência, já que, mesmo sabendo que o carro estava com problema, a motorista arriscou sair com ele. Diz ainda que, pelas imagens, fica evidente que ela foi imperita no manuseio do câmbio, o que causou o acidente. Ok, gente. Então vocês vejam aí uma segunda hipótese de falta de cuidado na prática da conduta, né? Pelo que a gente viu na reportagem, ali houve uma imperícia, né? Se ela não sabia dirigir o carro adequadamente, né? O carro semiautomático, me parece, né? E se ela não sabia se é esse o caso, seria um caso de imperícia, não de imprudência. Porque a imperícia é exatamente a falta de cuidado, né, que ocorre, né, no exercício de uma atividade profissional, né? Ou seja, no exercício de uma atividade para a qual a pessoa tem habilitação para exercer. No caso, ela tinha a habilitação para dirigir, né? Ela tinha carteira de motorista. Então, seria uma imperícia, né? Porque ela não sabia dirigir adequadamente o carro, né? Uma outra questão ali é o seguinte: se ela souber dirigir o carro, né? Se ela sabe dirigir o carro com câmbio semiautomático e ela sabia que esse câmbio estava com defeito, então aí a conduta dela é de negligência. Ela foi negligente. Porque a negligência é exatamente quando o sujeito deixa de fazer, né, algo que está obrigado. No caso, ela estava obrigada a levar esse carro à concessionária para consertar. E não fez. Então, é uma conduta negligente. Enfim, né, sendo uma ou outra, né, isso aí do ponto de vista da punibilidade não altera em nada, é só uma questão de classificação doutrinária. Sendo imperícia ou sendo negligência, ela vai responder da mesma forma pelo fato típico culposo que cometeu. Ok? Sendo que também ela vai responder em concurso formal, porque, mediante uma única ação, ela praticou 2 ou mais crimes, idênticos ou não, ali na hipótese, crimes diferentes, homicídio e lesão corporal. Então, o juiz vai aplicar a pena do crime mais grave, no caso do homicídio, e acrescentar um aumento em relação às lesões corporais. Ok, gente? Então, basicamente é isso, né, que eu teria para falar para vocês sobre o crime culposo. O resto da estrutura do crime é idêntica, não muda nada, né? Nós temos aí a antijuricidade, nós vamos ter a culpabilidade também com seus elementos. Ok? E o que eu gostaria de frisar, né, para concluir, é esse elemento, a inobservância do dever de cuidado, né? Sempre que faltar o dever de cuidado na conduta e esta conduta estiver descrita no Código Penal ou nas leis especiais como culposa, então o sujeito vai ser punido. Tá? Como se afere a inobservância do dever de cuidado, a falta de cuidado na conduta? Através da previsibilidade. A previsibilidade de um homem prudente no lugar daquele homem que foi imprudente, né? Daquele homem que faltou com cuidado. Aí se afere se há ou não previsibilidade. Ok, gente? Então, por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima.